A paz do Senhor Jesus, amém? O Senhor Deus colocou uma palavra no meu coração e eu trago para os nossos corações que se encontra no livro de Lucas, capítulo de número 5 e versículo de número 4 ao 6, que vai nos dizer assim: Quando acabou de falar, disse a Simão: Faze-te ao largo e lançai as vossas redes para pescar. Respondeu-lhe Simão: Mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos, mas sob a tua palavra lançarei as redes. Isto fazendo, apanharam grande quantidade de peixes e rompiam-se-lhes as redes. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo de Deus por esta palavra. A ordem aqui, irmãos, não era dos homens, mas a ordem era de Jesus. Jesus conhecia a frustração de Simão. Eu quero lhe dizer através dessa palavra que Jesus conhece as suas frustrações. Eu não sei quantas vezes você lançou a rede, eu não sei quantas vezes você tentou e não deu certo, mas através dessa palavra Deus me trouxe aqui para te dizer que vai começar a ter milagre. Acredite na palavra, acredite naquilo que o Senhor determinou para a sua vida. Não é tempo de ficar parado, não é tempo de ficar focando nas frustrações. Muitas vezes, irmãos, nós estagnamos quando tentamos muito algo e não acontece na nossa vida. Ou até mesmo quando a resposta não chega de imediato. Eu quero lhe dizer uma coisa da parte de Deus. Nem sempre a resposta vai chegar logo. Às vezes, Deus permite na minha e na sua vida noites de frustração. Para quê? Para que a gente entenda que é milagre. Porque se as coisas acontecerem automaticamente, logo, rápido, nós não vamos reconhecer aquilo como um milagre. Simão precisava daquele testemunho. Simão precisava, irmão, ser fortalecido para iniciar um chamado para com Jesus, porque Jesus o chamaria para o ministério, então ele precisava ser fortalecido. Tem pessoas que estão me ouvindo agora que não estão entendendo por que Deus lhe prometeu algumas coisas e ainda não aconteceu. Por que Deus falou que faria algumas coisas na sua vida, mas você está tentando e a porta não abre? Você diz: Deus, eu estou me esforçando. Deus, eu estou fazendo a minha parte. Porque quando olhamos aqui para Simão, ele se esforçou. Simão não estava, irmãos, deitado, dormindo em casa, na rede, descansando, não. Ele estava lançando rede a noite toda. Ele estava trabalhando. Mas não houve êxito, não houve resultado. Tem momentos que a gente vai tentar. Tem momentos que a gente vai se esforçar e não vamos ver o êxito. E isso, irmãos, é cansativo. E você observa que o próprio Simão, ele expõe a frustração dele para o Senhor. Você pode expor sua frustração para o Senhor, você tem que expor. Mas você não pode fazer dela um empecilho para que você não acredite no milagre. Você não pode fazer dela o ponto final na sua história, porque tem gente, irmãos, que é assim, se frustra e coloca um ponto final. Acabou, eu não quero mais saber disso. Eu não quero mais orar por isso. Eu não quero mais viver isso. E Deus disse para você hoje: a frustração é um ponto para que você viva o meu milagre. Declare comigo: depois da frustração tem milagre. Depois da frustração tem milagre. Você não pode esquecer disso, meu irmão e minha irmã. Aqui você observa que quando Jesus ele dá ordem, dizendo que era para Simão ir ao largo e lançar as redes para pescar, Simão responde: Mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos, mas sob a tua palavra lançarei as redes. Mestre, eu vou expor para o Senhor a minha frustração. Eu vou contar para o Senhor o que aconteceu. A gente tentou a noite toda e não apanhou nada. A gente tentou a noite toda e não houve resposta. A gente tentou a noite toda e não aconteceu milagre. Mas sobre a tua rabacandaraia palavra, é porque o Senhor está falando. É porque o Senhor determinou o que eu vou fazer. E Deus está dizendo: é sobre a minha palavra, minha filha, faça como Simão. É sobre a minha palavra, meu filho, faça como Simão. Não é sobre o que você está vendo. Não é sobre a noite escura, não é sobre o que deu errado, não é sobre as vezes que você tentou, mas é sobre a palavra, irmãos. Quando Jesus lança uma palavra, a gente não precisa nem tentar muito. Você vai observar que durante a noite toda, Simão lançou a rede várias vezes, mas não apanhou nada. Mas quando Jesus, ele dá a ordem, Simão lançou as redes. Quando ele faz isso, eles apanham aqui grande quantidade de peixes e rompiam-se-lhes as redes.
Aqui eu consigo ver o agir de Deus de maneira extraordinária. Aqui eu vejo que quando Deus manda, a gente não precisa, irmãos, de esforços humanos. Não foi a noite toda que Simão tentou de novo. Vamos tentar, porque Jesus disse que uma hora vai ter milagre. Vamos tentar. Não foi assim, não. Ele foi com uma palavra, ele creu na palavra e o milagre aconteceu. Você tem que entender, Ramando Reia Candarasto Candaraia, que o seu posicionamento, a sua fé, a sua convicção muda tudo. Tudo foi mudado. Aqui aconteceu uma pesca maravilhosa, em lugar de frustração, em lugar de dor, em lugar que eles estavam lavando as redes, em lugar que eles estavam frustrados, houve uma pesca maravilhosa. Você não pode olhar para a sua situação e dizer, mas eu fui frustrada demais nessa área, eu nunca vou ser feliz nela. Irmã, eu fui muito frustrada em relacionamento. Eu acho que eu nunca vou ser feliz em relacionamento. E Deus está dizendo, não coloque o ponto final onde eu não coloquei. Não diga o que eu não disse. Irmã, eu sou muito frustrada na área financeira. Eu tento e nunca dá certo. Eu acho que eu nunca vou ser feliz na área financeira. E Deus está dizendo, não coloque um ponto final onde eu não coloquei. Irmã, eu nunca fui feliz com amizade. Eu sempre que tento amizade dá errado. Deus está dizendo, uma hora vai acontecer, vai dar certo. Só creia. Só acredite que quando Jesus ele traz algo para mim, para sua vida, meu irmão e minha irmã, é o melhor. Então espere no que Jesus tem direcionado para sua vida. Simão não tentou por força própria. Simão deixou bem claro, eu ia para casa. Eu estava frustrado, tentei a noite toda, eu não ia mais tentar, mas sobre a tua palavra, porque o Senhor está mandando. Porque eu entendo que quando o Senhor fala, as coisas precisam acontecer. Eu entendo que quando o Senhor fala, o milagre acontece. Porque assim, irmão, Simão, ele já havia vivido milagres. Você vai observar que a sogra de Pedro já havia sido curada. Então Simão conhecia, Simão sabia quem era Jesus. Ele só ainda não tinha sido chamado para ser discípulo, mas ele já conhecia, ele já via as multidões que eram curadas. Então ele já sabia que Jesus era alguém de autoridade, alguém de palavra. Por isso ele foi segundo a palavra. Entenda de uma vez por todas, você não serve aos homens, você serve a Jesus, e a palavra dele é quem faz o cenário mudar. A palavra dele é quem traz cura, a palavra dele é quem liberta, a palavra dele é quem transforma, a palavra dele é quem faz o impossível acontecer, a palavra dele é quem abre a porta, a palavra dele é quem faz a pesca maravilhosa acontecer. Então, Simão deixou bem claro aqui sobre a tua palavra. E a Bíblia diz que fazendo isso, irmãos, eles apanharam grande quantidade de peixes e rompiam-se-lhes as redes. Simão teve para dividir o que Simão não tinha. Até o momento em que Jesus lançou a palavra, ele passou a ter para dividir. Hoje você olha e diz assim, eu não sou feliz nessa área. Eu não tenho nem para mim. Aí o Senhor olha e diz para você, daqui a pouco você vai ter tanto que você vai poder distribuir, você vai poder servir de testemunho, você vai poder dar força a pessoas que estão frustradas como você um dia foi. Você sabia que a frustração na minha e na sua vida muitas vezes é para servir de testemunho para outras pessoas, para que elas encontrem força na nossa história? Para que elas olhem e digam assim, Jesus fez na vida dela, vai fazer na minha. Jesus fez na história dele, vai fazer na minha. Nós precisamos entender que a frustração não é em vão. Nós que servimos a Deus não passamos por noite escura, por frustração, por tentativas que não dão certo em vão. Deus sempre tem um propósito. Declare comigo, o meu Deus sempre tem um propósito. E em meio à frustração, ele faz milagres acontecer. O meu Deus sempre tem propósitos. E em meio à frustração, ele faz milagres acontecer. Deus faz milagre na minha e na sua vida em meio à frustração. Deus faz milagres acontecer e glorifica o nome dele. Hoje o Senhor está falando contigo, comigo, com a gente. E ele está dizendo para você, para nós, que a frustração, ela não dita o final da sua história. Olhe para a história de Simão aqui. E veja se a frustração ditou qual seria o final da história dele. Versículo 2 vai nos dizer assim, ó. E viu 2 barcos, à praia junto ao lago. Mas os pescadores, havendo desembarcado, lavavam as redes. Eles estavam lavando as redes para quê? Para ir embora. Eles achavam que era o ponto final. Às vezes nós pensamos que é o ponto final. Às vezes nós pensamos que a nossa história não vai mudar. Às vezes nós pensamos que a porta não vai abrir, mas o Senhor olha do céu e diz assim, eu vou fazer milagres. Eu resolvi fazer diferente.
Eu resolvi tirar você da noite escura de frustração e resolvi fazer milagre na sua vida, o choro. Pode até acontecer na noite, mas a alegria ela vem ao amanhecer. Pode durar uma noite na minha e na sua história, ou noites, o choro. Frustrações, dores. Quando pensamos assim, Senhor, não vai sair nada deste mar. Não vai sair nada deste lago. Talvez você está olhando para o seu casamento e dizendo, Senhor, não vai sair nada deste casamento, eu estou orando em vão. Senhor, esta vida financeira não muda, eu estou orando em vão. Senhor, essa vida ministerial não muda, eu estou orando em vão. Senhor, estes filhos não tem jeito, eu estou orando em vão. E Deus está olhando e está dizendo, nada é em vão na minha presença. O que Simão havia feito teve recompensa. Simão, ele deu o barquinho dele para Jesus usar em meio à frustração. Tem pessoas aqui que em meio ao cansaço, em meio à exaustão, em meio à fadiga, você tem continuado firme. Você tem perseverado e por isso Deus ele te trouxe aqui para lhe dizer que ele vai honrar a sua fé. Não desista. Mas o cenário é de frustração, pois é, o cenário de Simão também era. E a Bíblia diz, irmãos, que a pesca foi maravilhosa, versículo 7. Então fizeram sinais aos companheiros do outro barco para que fossem ajudá-los. E foram e encheram ambos os barcos, a ponto de quase irem a pique. A pesca foi tão grande, mas tão grande, que a Bíblia nos diz que o barco quase foi a pique. Os barcos quase afundam de tanto peixe. Olha só, o cenário que era contrário. Quem diria, irmãos? Quem diria que naquele dia haveria uma pesca maravilhosa? Alguém olha para você e diz assim, quem diz que a história dela vai mudar? Quem diz que o cenário dele vai ser transformado? Até você mesmo diz assim, quem diz, irmã? Tudo ao contrário. Tudo humanamente falando impossível, pois é, mas são nesses cenários que o Senhor glorifica o nome dele. E muitos vão olhar para você e vai dizer assim, quem diria? Ela viveu milagres. Quem diria? A porta se abriu. Quem diria? A cura chegou, a libertação aconteceu na casa dele. O impossível aconteceu. Deus está dizendo que olhar para você vai ficar surpreso. Vai ficar surpresa porque você não está vivendo o fim da rabacandarai da tua história. Mas você está aí para viver milagres. Você está aí. Riasto candaraia, candarasto candaraia. Deus está falando contigo para viver o sobrenatural. Quando nós vemos, irmãos, a pesca maravilhosa acontecendo, nós vemos Jesus aqui anunciando para Pedro, Tiago e João que o propósito era maior. Deus diz para você hoje, o propósito é maior do que as frustrações. Essa noite escura, essas adversidades são para que Deus possa se manifestar para você. Você sabia que muitas vezes tem lutas na minha e na sua vida que elas vêm camufladas, mas dentro delas tem vitória? Dentro delas tem novas experiências? Dentro delas tem testemunho para a gente contar, tem pesca maravilhosa? Não reclame da luta. Não reclame da adversidade. Não reclame da noite de frustração, daquilo que deu errado. Daquilo que você olhou e disse assim, meu Deus, parece que tudo está perdido, eu até tentei, eu até me esforcei. Deus está dizendo para você, eu vi os teus esforços, vi o quanto você está cansada, cansado, frustrada, mas te trouxe aqui para lhe dizer que não é o fim. Te trouxe aqui para lhe dizer que não acabou. Você está prestes a viver o sobrenatural de Deus. Jesus está prestes a glorificar o nome dele na sua vida. Declare comigo, eu creio que tem uma pesca maravilhosa da parte de Deus chegando para mim. Eu creio que tem uma pesca maravilhosa da parte de Deus chegando para mim. Irmãos, a pesca foi tão grande, mas tão grande, que o próprio Pedro disse para Jesus que Jesus se retirasse dele, porque ele era pecador. Ou seja, foi grandioso demais o que Jesus fez, que deixou Pedro impactado. Eu quero lhe dizer, meu irmão e minha irmã, que o que Jesus vai fazer na sua vida vai lhe deixar impactado. O que Jesus vai fazer na sua vida será um lindo testemunho. E você vai ver que vale a pena acreditar que Jesus transforma a frustração em milagre. Jesus transformou aqui a frustração de toda uma noite de trabalho
em uma pesca maravilhosa que esse irmão nunca imaginou viver. Vai ser além do que você pede, além do que você imagina, além do que você sonha. Talvez você entrou aqui sem expectativa em algumas áreas da sua vida, mas Deus, ele marcou o encontro com você neste vídeo para que você possa ouvir a voz dele e ouvir ele te dizendo que a frustração se transformará em milagres. A frustração se transformará em testemunho. Você vai ver o nome do Senhor sendo glorificado na sua vida e você vai entender que o propósito de Deus é maior do que os seus. Os desígnios de Deus, momentaneamente falando, a gente não entende, mas depois nós vamos compreender. Simão deixou bem claro, porque o Senhor está mandando, eu vou. Eu estou frustrado, mas eu creio na tua palavra. E assim, por crer na palavra do Senhor, ele viveu uma pesca maravilhosa, ele viveu algo sobrenatural e ali iniciou, irmão e irmã, o chamado de Simão. Deus diz para você, depois de toda a frustração, você vai ver algo extraordinário se iniciando e Deus vai trazer uma pesca maravilhosa para sua vida que te deixará impactado. E impactada não é o fim. Deus tem um recomeço para sua história. Deus tem restauração para sua vida e ele vai trazer para sua história um lindo testemunho para que você possa contar. Declare comigo: o meu Deus traz para minha vida um lindo testemunho e eu vou testemunhar. O meu Deus traz para a minha vida um lindo testemunho e eu vou testemunhar. Amém? Vamos orar em nome de Jesus, irmãos. Vamos agradecer ao Senhor Deus por esta palavra. Coloque seu pedido de oração aqui nos comentários, amém? Que nós vamos estar orando por sua vida e você quer aceitar Jesus ou se reconciliar com Jesus, também coloque aqui nos comentários que nós vamos estar orando por você. Amém? Vamos orar em nome de Jesus. Maravilhoso Deus, soberano e eterno Pai, aqui estamos, meu Deus, em nome do teu Filho amado Jesus Cristo, meu Senhor, para te agradecer, Pai, por esta palavra. Deus, obrigado por falar conosco de maneira tão clara, nos mostrando que depois de toda a frustração tem milagres. Depois de toda a frustração, se continuarmos posicionados, crendo na tua palavra, vamos ter lindos testemunhos para contar. Aqui nós vemos, Senhor, que Simão, Rabasto, Candaraia, ele teve contigo uma experiência profunda depois da frustração. Eu creio que depois da frustração, teu filho, a tua filha vai ter contigo uma experiência tão profunda e tão sobrenatural, que eles vão agradecer até pela noite, Pai, escura, até por aquilo que deu errado, porque eles vão entender que isso estava antecedendo o milagre deles. A frustração está antecedendo o seu milagre. Deus está dizendo: tem testemunho, tem vitória, tem resposta para você contar, e o nome do Senhor será glorificado na tua vida de maneira especial. Pai, obrigada, porque da mesma forma que o Senhor visitou a Simão, eu creio que o Senhor está visitando o teu filho, a tua filha em meio à frustração, e está garantindo que a história deles não vai terminar assim, mas o teu nome será glorificado de maneira especial e extraordinária. Toda a frustração, Pai, está caindo por terra e o milagre está acontecendo, e o teu nome será glorificado através do testemunho na vida dos teus filhos, em nome de Jesus. Pai, eu te peço que em nome de Jesus Cristo, o Senhor venha curar, libertar, restaurar, restituir. Que o Senhor venha abrir porta de emprego, meu Senhor. Fechar a sepultura, Pai. Desfazer os laços, as setas, as retaliações, os dardos inflamados, as obras contrárias. Toma, Jesus, aqueles que estão te aceitando, meu Senhor. Aqueles que estão se reconciliando contigo, Pai. Escreve o nome deles no livro da vida. Perdoe as falhas e os pecados. Lance, Pai, nas profundezas do mar. Espírito Santo, vai dando direção à vida e história onde devem congregar, porque são teus, Jesus. São ovelhas do teu pasto. Obrigada, Senhor, por cada alma que tem se rendido a ti. Vai dando novidade de vida para eles. Uma nova história, que eles entendam que as coisas velhas se passaram e eis que tudo se fez novo. Pai, eu te peço também que o Senhor tome cada pedido de oração aqui nos comentários, que o Senhor venha curar, libertar, restaurar, restituir. Que o Senhor venha trazer a assinatura, a causa ganha na justiça, a aprovação para aqueles que precisam ser aprovados e que o teu nome seja glorificado, Senhor. Que cada nome, cada pedido seja visitado aqui de maneira especial, profunda e sobrenatural. Que haja resposta, Pai. Que haja testemunho para os teus filhos contarem Jesus Cristo, e que tudo seja para a honra e glória do teu nome. Abençoa também, Pai, prospera aqueles que estão aqui diariamente ouvindo cada palavra. Concede o desejo do coração deles, meu Senhor, segundo a tua vontade e o teu querer, pois a tua vontade é boa, perfeita e agradável. Continua trabalhando, Espírito Santo de Deus, de maneira especial e falando melhor aos corações dos teus filhos. É em nome de Jesus Cristo, meu Senhor, que eu te peço e te agradeço crendo, Pai, na nossa vitória. Amém. Deus diz para você
que não é tempo de fitar os olhos na frustração. Não é tempo de parar para ver aquilo que deu errado. Mas seja alguém que confia na palavra. Seja alguém que confia que o Senhor tem determinado para sua vida um grande milagre. Após a frustração, Simão viveu uma pesca maravilhosa. Após toda essa frustração, Deus ele vai te fazer viver milagres. Ele vai te fazer viver respostas. E o nome do Senhor será glorificado de maneira linda na sua história. E você terá testemunho para contar, porque o nome do Senhor está prestes a ser glorificado na sua vida. Tem pesca maravilhosa dos céus chegando para você. Que Deus te abençoe. Se você crê e recebe esta palavra em nome de Jesus Cristo, declare amém.